Cresce o número de registros de contaminação por sífilis no Distrito Federal. Só no ano passado, 1.288 casos da doença foram notificados à Secretaria de Saúde, número superior aos 529 casos notificados em 2011. De 2009 a 2014, 3.260 casos da doença foram registrados na capital do país. Sobre o assunto, eu converso com o gerente do programa DST-AIDS da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Sérgio Dávila. Eu começo perguntando ao senhor o que é sífilis e quais os sintomas da doença. Bom, sífilis é uma doença de transmissão sexual, basicamente, né? Ela se dá quando há uma relação sexual desprotegida sem uso de preservativos. Ela é causada basicamente por uma bactéria chamada Treponema pallidum, que uma vez entrando no organismo, ela vai se instalando no organismo e provocando vários danos ao longo do tempo. Muita gente confunde assim, porque quando ela tem os momentos, a primeira semana de infecção, surgem algumas feridas, né, na palma da mão, na palma dos pés ou nos órgãos genitais, que podem, manchas vermelhas que podem gerar feridas. E essas feridas, depois de algumas semanas, elas secam, já desaparecem, e a pessoa pensa que está curada já da sífilis, né? Na verdade, não, a bactéria já está instalada no organismo e ao longo do tempo ela pode provocar vários danos, como, por exemplo, problemas neurológicos, né? Até mesmo ósseos ou musculares, né? Cardíaco-musculares, né? Ou seja, é uma doença silenciosa ao longo do tempo e quando a pessoa percebe, ela já está com várias sequelas decorrentes dela. Certo. E existe só uma forma da doença? Isso, ela tem uma fase chamada fase primária, em que é o momento que a pessoa recém se infectou com essa bactéria, que aí pode surgir essa reação orgânica em que surgem essas manchas e feridas no corpo, né? Mas logo depois dessa fase primária, essas manchas desaparecem e tem um período de latência que varia de pessoa para pessoa, né? Nesse período secundário de latência, não há manifestação de sintomas, mas uma fase terciária, que começa a bactéria instalada no sistema nervoso central, no sistema muscular, cardiovascular, ela pode aí começar a provocar lesões que pode provocar danos à saúde. Por exemplo, um dano no sistema neurológico, a pessoa pode desenvolver problemas neurológicos, pode desenvolver dificuldades de visão, pode levar a cegueira, surdez, ou até mesmo, em alguns casos, chamada neurosífilis, que é a demência, né, provocada pela bactéria no sistema nervoso central. Certo. O senhor falou anteriormente sobre a forma de transmissão. Só existe essa assexual ou existe outra? A transmissão sexual, né, ocorre a transmissão no momento do ato sexual em função do contato com essas lesões que principalmente estão nas regiões genitais, como também das secreções ou sangue, né? Então, ela é predominantemente dessa forma, né? Existe uma outra forma, que é quando a mãe, né, uma mulher que está grávida é portadora da sífilis, ela pode transmitir a sífilis para o seu filho durante a gestação, né? Então é muito importante mesmo que as mulheres no seu período pré-natal, elas realizem a testagem para a sífilis para verificar se são ou não portadores da bactéria para poder tratar adequadamente e evitar a transmissão para o seu filho durante o período gestacional. E há algum levantamento que aponte um perfil da maioria das pessoas contaminadas? Há algum recorte de gênero, idade ou outro recorte? O que tem se observado ao longo dos últimos, nesse período, né, que nós estamos produzindo levantamento de dados de 2011 a 2016, é o aumento do número de casos de pessoas infectadas nas faixas etárias mais jovens, onde tem aumentado o número de casos, né? O crescimento da sífilis tem se observado ao longo do tempo como um todo, né? Não só no Distrito Federal como no Brasil, mas a gente tem percebido principalmente que mais jovens estão se infectando, né? Isso pode estar apontando para um perfil de pessoas sexualmente ativas, mas que não estão adotando as medidas de cuidados de prevenção. Isso pode estar relacionado também à falta de acesso a
a insumos de prevenção com preservativo, como também a falta de informação e a capacidade para poder responder essa demanda, né, de fornecer insumos por parte da rede pública de saúde também. E as localidades apontadas aí com maior número de casos, proporcionalmente ao número de habitantes, são Taguatinga, Paranoá e Planaltina. Há algum estudo que indique o motivo de um maior número de casos nessas regiões? Eu acho que isso é uma característica comum a maiores áreas demográficas, né? O fato de ter mais pessoas, como também tem mais estrutura urbana, ou seja, há mais circulação de pessoas, que isso favorece também o aumento das suas redes sociais, redes de relacionamento social e sexual. Então, é um fator que ele é bem característico de grandes centros urbanos, né? O que também demonstra também é a área onde tem uma proporção de jovens também que estão circulando, né, que estão convivendo e se relacionando entre si, e isso também dá um indicativo da importância de fortalecer as ações de prevenção voltadas para esse segmento da população. Pois é, esse aumento aí da ocorrência de sífilis, né, pode ser atribuído, então, no caso, a uma não prevenção. E isso também leva a outras doenças também, né, não só a sífilis, né, como o próprio HIV, por exemplo. Exatamente, sim. O fato de estar crescendo uma doença de transmissão sexual significa que muitas pessoas estão se expondo nas suas relações sexuais, né? Não se protegendo adequadamente. E isso acarreta também o risco de estar mais exposto a outras infecções, a outras doenças de transmissão sexual. Há estudos que indicam que uma pessoa que é portadora de uma doença de transmissão sexual, um cancro, uma ferida, até mesmo sífilis, aumenta muito a chance de ela contrair o HIV, porque ela está com feridas no seu corpo que aumentam as áreas em que o vírus pode ter contato com essa pessoa e ela se infectar, né? Então, estar portador de uma doença sífilis, né, é um indicador sério por si só, né, pela doença em si, pelo dano que ela provoca, e também pelo risco que a pessoa demonstra que está se expondo para outras doenças graves, como no caso do HIV/AIDS. Agora, para terminar, os postos de saúde oferecem diagnósticos, testes, né, para diagnósticos da doença. E eu também pergunto quais as formas de tratamento e como esse tratamento é feito na rede pública hoje aqui no Distrito Federal. Isso é um belo exemplo, a questão da sífilis, né, de uma doença extremamente antiga, né, muito conhecida, e com o advento da penicilina, né, no século XX, né, ela se tornou uma doença com um tratamento muito eficiente, muito rápido. Os grandes desafios que uma doença de transmissão sexual demonstra, né, o tabu que está envolvido, que a gente ainda se defronta com esse problema. A detecção da sífilis ela pode ser feita diante de um exame diagnóstico, né? Atualmente nós estamos ampliando a oferta de metodologias chamadas de testagem rápida para realmente garantir detecção precoce para tratamento oportuno. Uma vez a pessoa detectada portadora de sífilis, né, o tratamento é extremamente simples. A utilização de penicilina em doses mensais, em 3 semanas a pessoa completa o esquema de tratamento, né, e ela consegue aí combater e eliminar esse organismo, né. Eu acho que é importante destacar que quanto mais cedo a pessoa buscar um tratamento ou buscar verificar se é portadora da sífilis, né, ela terá mais êxito nesse tratamento. O tratamento precoce é a chave de um tratamento adequado. Bom, eu conversei com o gerente do programa de DST-AIDS da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Sérgio Dávila, a quem eu agradeço a participação. Muito obrigada. Muito obrigado.